Rapaz, amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser a análise do relatório gerencial do AFHI11. Vamos dar uma olhada, vamos conferir suas principais informações, pontos positivos, pontos negativos, se tiver. E no final do vídeo eu darei a minha opinião. Antes de nós irmos para o relatório, vamos dar uma olhada nos seus números lá na ordem. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo não é recomendação nem de compra nem de vendas, tem apenas o caráter informativo. Aqui nós podemos ver, ele está com o preço atual da cota de R$ 94,77. Estou gravando o vídeo aqui no domingo, dia 2/11. Então na sexta ele fechou com uma leve alta. Está com dividendo yield dos últimos 12 meses de 12,56%, com o PVP de 1,01 e com a liquidez diária de 648 mil. Seu retorno do investimento, podemos ver aqui, está todos os períodos no verdinho. Ele tem uma cota patrimonial de R$ 94,11. Seu patrimônio cerca de 428 milhões. Vacância zero, porque ele é um fundo imobiliário de papel, então papel não tem vacância. E o seu último rendimento foi R$ 1,01. Ele tem cerca de 37.800 cotistas. Antes de nós irmos para o relatório, eu peço que, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like se esse vídeo agregar algum conhecimento novo e compartilhe com seus amigos e parentes. O relatório da FHI, mês de referência setembro de 2025, então já está na hora de soltar o de outubro, né, a FHI. Aqui são seus principais highlights. O fundo teve início em abril de 2021, então tem pouco mais de 4 anos. Tem a taxa de administração de 1% ao ano e não tem taxa de performance, ponto positivo. A gestora é a F Invest e a administradora é o BTG Pactual. Aqui ele traz um breve resumo da DRE, né? Resultado gerado no mês, ele teve o resultado de R$ 1,10 e distribuiu R$ 1,01 por cota. Ele tem um resultado total acumulado de 75 centavos por cota, sendo 50 centavos por cota ele pode distribuir para o cotista se ele quiser. E 25 centavos está é uma valorização do IPCA, na carteira IPCA, só que está preso no fundo. Se ele só pode fazer o giro de portfólio, se ele vender os ativos com ganho de capital, aí ele pode distribuir esses mais 25 centavos. Então, por enquanto, vamos considerar só os 50 centavos por cota. Aqui é a palavra do gestor. Seria o gestor conversando com a gente. Ele vai trazer aqui os seus resultados. Em setembro de 2025, o fundo aferiu lucro em regime caixa de 4,9 milhões, somando ao saldo acumulado e não distribuído de 1,8 milhões. O resultado distribuído do fundo em setembro totalizava 6,8 milhões ou R$ 1,51 por cota. E a gestão distribuiu R$ 1,01. Que ele só estava falando o que nós já falamos lá em cima. Que ele fala que a cota patrimonial do fundo teve uma leve desvalorização de 2 centavos. E aqui ele destaca que todas as operações do fundo estão adimplentes, ou seja, não está tomando calote de ninguém. Que é o rendimento, R$ 1,01 por cota. Isso dá um dividendo yield mensal de 1,07 ou 13,59 se ele manter esse dividendo por 12 meses. Aqui as principais movimentações. A primeira movimentação, CRI FGR2. O fundo vendeu no mercado secundário um volume de 10 milhões referente a esse CRI com a taxa de IPCA mais 9. Essa movimentação foi estratégica para conseguir caixa para comprar o CRI da direcional, a taxa média de CDI mais 2%. Ele fala que essa operação deu um ganho de capital de 6 centavos por cota. Bebeu uma água aqui? Beba água. A segunda movimentação, CRI GGR, COVEP. O fundo vendeu no mercado secundário um montante no valor de 12 milhões, com a taxa de IPCA mais 9 também. E essa venda também foi uma estratégia para aumentar o caixa para comprar o CRI da direcional. Só que esse CRI aqui foi adquirido por um veículo parceiro da gestora. E o fundo lá na frente vai ter que recomprar esse
e GGR aqui. Terceiro foi o CRI Casa Shopping. O fundo comprou no mercado secundário também 2,5 milhões com a taxa de IPCA mais 9,35. É o primeiro CRI que ele compra com a taxa de IPCA. E esse CRI já está presente na carteira, ou seja, ele aumentou a posição nesse CRI. Ele também comprou o CRI Rocha Verá, também no mercado secundário, um valor de 3 milhões, com a taxa de CDI mais 2,60. Ele também aumentou a posição nesse CRI. Ele comprou também o CRI da Direcional, né, que ele já fez 2 giros de portfólio para poder comprar ele. No mercado primário, um valor de 17 milhões, com uma taxa de CDI mais 2. E a duration esperada desse CRI é de 1,9 anos, então é uma duration relativamente curta. CRI GPA comprou no mercado secundário. Esse daqui foi um pouquinho menos, 236 mil, com uma taxa de IPCA mais 11. Também já está presente na carteira, então também foi um aumento de posição. CRI Tibério comprou do secundário 2 milhões, com a taxa de CDI mais 2,70. Também elevou a exposição no ativo, ou seja, também já tinha na carteira. A maioria dos CRIs ele está aumentando posição. CRI TRX Mateus, que deve ser o CRI do supermercado Mateus. O fundo comprou no mercado secundário cerca de 10 milhões, com a taxa de IPCA mais 9, que ele explica que o cedente é o fundo TRX, ou seja, TRXF, e o locatário, o Mateus Supermercado. Que ele fala sobre as garantias. Como podemos ver aqui, ele aumentou bem sua posição em CRI indexado a CDI e deu uma leve diminuída a CRI indexada a IPCA. Aqui as projeções. A estratégia do fundo dos mercados primário e secundário: aumentar a exposição em ativos indexados ao CDI, como nós já percebemos lá em cima, com duration reduzida. E, segundo ponto, alocação em ativos indexados a IPCA+, com taxa de aquisição superiores à taxa média da carteira, sem incremento do nível de risco. Então ele queria aumentar o retorno sem aumentar o risco. Então os CRIs indexados a CDI saiu de 20% para 28% no final de setembro. Ele fala que o fundo tem 4 anos e meio. Aqui seria a rentabilidade. Nesses 4 anos e meio, o FHI teve 79%, o CDI 68%, o IPCA mais 6%, que é o IMAB, 62%, e o IFIX ficou lá embaixo, 25%. Aqui foi os dois CRIs que ele vendeu. O CRI Vitacom teve uma TIR analisada de 18,5% e o CRI FGR teve uma TIR de 20%. Aqui a famosa DRE do fundo. Ele teve a receita de 5,4 milhões, sendo desses 3,7 de juros, 950 mil de correção monetária e 408 mil com negociações de CRIs. Então ele teve receita não recorrente aqui. 339 de renda fixa. Ele teve 410 mil com despesas. Aqui ele não especifica as despesas, dando resultado de 4,9 milhões. E ele distribuiu 4,6 milhões. Ou seja, ele aumentou sua reserva cerca de quase 400 mil reais. Seu resultado acumulado saiu de 1,8 para 2,2. Aqui é seu histórico de cotista, como podemos ver. De agosto para setembro teve uma queda de 1%, assim como sua cota patrimonial, ele já falou lá em cima, teve uma queda de 0,02%. E aqui a composição na carteira. Como podemos ver aqui, seu principal foi o CRI que ele acabou de comprar, o Direcional, com a taxa de CDI mais 2, cerca de 17 milhões. Representa 4% da carteira e uma duration de 5,82 anos. Ponto de atenção aqui. Mas tem que ficar esperto com os CRIs repetidos, tipo aqui o OBA. Um tem 2%, o outro tem mais 2%. Dá 4%. 4%. Já passaria a maior exposição. Se nós olharmos aqui, deve ter mais aqui. Se olhar certinho, já tem 2 do grupo Mateus. Então isso daí tem que levar em consideração, não só na FHI, mas em todos os fundos de papel. A exposição no mesmo inquilino com CRIs diferentes. Então, ponto de atenção. E como podemos ver, ele tem bastante CRIs, muito bem diversificado, muito bem pulverizado. O único ponto de atenção é
Composição da carteira tem cerca de 6,56% em Grupo Mateus, 5,65% direcional e 4,78% no Oba. Alocação do fundo: 65% da carteira está indexada a IPCA com a taxa de IPCA mais 8. Cerca de 1,7% da carteira é pré-fixado e 26% CDI, com a taxa de CDI mais 3. Como nós vimos lá em cima, a maioria dos seus IPCA foi IPCA mais 9 no mínimo, então foi acima da taxa média. Em compensação ao CDI, todos foram abaixo da taxa média, que é CDI mais 3, lá foi CDI mais 2, 2,70. Então, aqui dá para nós ver melhor. O maior indexado a CDI foi esse daqui, 2,70, que foi o Tibério. E aqui, as operações adquiridas. Aqui ele também traz se é high yield e high grade. Esse direcional, que foi o principal compra dele desse mês, é high grade. Na verdade, né, apenas um é high yield, que é o do Casa Shopping. CRI Casa Shopping. O fundo adquiriu cerca de 2,5 milhões, então de boinha. De boinha não, né? 2,5 milhões estava bem na fita. Mas em comparação aos outros, que foi 17 milhões e 10 milhões, foi o menor em valor de dinheiro, que foi o high yield. O indexador do fundo, cerca de 70% é IPCA, 28% CDI e 1,8% pré-fixado. 93% do portfólio é CRI e 6% caixa. O tipo de risco, 44% é risco contratual, 25% pulverizado e 30% corporativo. Ele é 67% high grade e 32% high yield. Então ele é praticamente um high grade bem pertinho do middle risk, tá? Locação do fundo por segmento, cerca de 20,26% é varejo essencial, 20,04% é incorporação e 12,69% é shopping center. Por securitizadora, suas duas principais é a Ópia, com 41%, e a Virgo, com 19%. Ele é exposto principalmente por séries únicas, cerca de 78%. E aqui já é os resumos das operações, um por um. Aqui ele traz high grade, foi direcional que ele acabou de comprar. High grade, número da série, o fundo de corporação com taxa média de IPCA. Aqui podemos ver melhor ó, como que eu te expliquei lá em cima. Só aqui tem 3 CRI pro mesmo devedor, que é direcional. Tem que ficar esperto nisso. Aqui ele traz o AFHI na mídia. Se quiser, se ainda não assistiu, lá no canal do Infamani no YouTube, teve uma live com o gestor no dia 22 de outubro. Então faz 10 dias que saiu esse vídeo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você assista. Você tem uma visão diferente, que é direto do gestor, que é o responsável pelo fundo. Então esse foi o análise do relatório. Agora eu vou dar minha opinião. Relatório gerencial trouxe informações relevantes, muito boa, como podemos ver, como ponto positivo. Ele vem pagando acima de 1% ao mês, CRI muito bem diversificado, muito bom pulverizado. Está aumentando sua reserva de caixa, ou seja, ele está gerando mais receita do que está distribuindo dividendos. Então isso é um ponto positivo. Isso mostra que não está precisando diminuir seu caixa para poder manter os dividendos. E no futuro pode ser que até aumente os dividendos se continuar rendendo assim. Ele é principalmente indexado a IPCA. E IPCA no segundo semestre do ano geralmente é menor que o do primeiro. Então já é um ponto bem positivo. Ele deveria estar diminuindo. Tem muitos fundos imobiliários de papel indexados a IPCA que está diminuindo os dividendos. Ele não, ele está mantendo e tem possibilidade, se quiser, até de aumentar. Ponto de atenção é os CRIs repetido para o mesmo devedor. Esse daí nós temos que ficar sempre de olho. Na minha opinião, um ótimo fundo. Eu tenho ele na carteira, lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda. O outro ponto negativo também, ele está levemente acima do seu valor patrimonial. Fundo imobiliário de papel não é muito recomendado comprar acima do seu VP. Aí vai dos seus métodos de alocação, se compensa ou não para você. Mas o ideal é comprar no preço justo no máximo. Porque fundo imobiliário de papel nada mais é que dívida. E dívida não valoriza. Esse foi mais um vídeo do JMB Invest. Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu
também. E até a próxima.